Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula no Dever em Casa na TV. Eu sou a professora Cleidilene, da disciplina de Ciências do 9º ano dos anos finais. E hoje o tema da nossa aula é a Química da Formação das Cavernas. Eu estou muito animada para essa aula de hoje, porque juntos nós iremos desbravar as cavernas. Antes de começar, eu tenho que passar algumas informações importantes para os professores que estão nos acompanhando. Esta aula é do 9º ano do ensino fundamental, anos finais, e trabalha a habilidade que visa comparar a quantidade de reagentes e produtos envolvidos em transformações químicas, estabelecendo a proporção entre suas massas. E tem como objetivo entender a formação das cavernas e os processos químicos envolvidos, além de conhecer a importância, histórica das cavernas no Brasil. Vamos também conhecer a fauna e a flora existente nas cavernas. Então vamos lá. Você já parou para pensar como ocorre a formação das cavernas? Bom, quando eu era criança, eu sempre tive a curiosidade de entrar em uma caverna, e desbravá-la, mas hoje cá estou eu e você para esse momento mágico. Certamente você já ouviu o ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vocês vão ver que no decorrer da aula esse ditado ele faz todo sentido. Estou muito empolgada, tá, gente? Nossa, tá fantástico! Eu vou contar para vocês tudo o que eu sei sobre as cavernas. Porque as cavernas, na verdade, são um baú fabuloso de recordações e histórias do planeta e da vida. Dentro desses baús, há informações sobre a história geológica da Terra e a formação da vida no planeta, além da evolução do ser humano. Antes que eu me esqueça, assine a lista de presença, tá? Pois a sua participação é muito importante para nós, professores do Dever em Casa na TV. Basta você apontar o seu celular para o QR Code que está aí na sua tela e pronto, a sua presença já vai estar garantida. Neste primeiro momento, vamos conhecer o que é uma caverna. Bom, as cavernas, elas consistem em uma cavidade natural e rochosa com dimensões que permitem acesso aos seres humanos. Elas ocorrem com a maior frequência em terrenos formados por rochas sedimentares. No geral, são ecossistemas frágeis, tá? Eles são frágeis e delicados devido à sua formação. Em seu interior, encontra-se um ambiente escuro e que não crescem plantas, mas você vai ver que existem animais que sobrevivem em condições muito restritas. São locais úmidos e com temperaturas que não variam muito. Nesses ambientes subterrâneos existem animais pequenos e que gostam de viver isolados, levando uma rotina peculiar, quando comparado às espécies da superfície. Lá podemos encontrar os peixes, aranhas, pássaros, morcegos, baratas, cigarras, invertebrados variados, além de fungos e bactérias. Vamos então para a questão central da nossa aula: como ocorre a formação das cavernas? A principal rocha que forma as cavernas é a calcária. Elas se formam quando a água ácida ela penetra no solo e entra em contato com as rochas calcárias e assim as dissolve, tá? Formando ocos no relevo. O curioso é que a rocha calcária só é solúvel quando a água é ácida, devido ao contato com o gás carbônico dissolvido no ar. Quando a água da chuva se infiltra no solo do teto da caverna, o bicarbonato de cálcio ele se dissolve, tá? Esse é o principal componente da rocha calcária presente na região da caverna. Ao entrar em contato com a atmosfera da caverna, a água ela libera o CO2, que é o gás carbônico, tá? E a concentração desse gás é menor dentro da caverna. Com menos CO2, a água do teto ela fica menos ácida. E isso faz o bicarbonato se recristalizar sobre a forma de calcita, que é um pouco solúvel, tá? E aí vai se acumulando no local.
Então, de forma bem resumida, podemos dizer que os principais elementos químicos que formam as cavernas são o minério de calcita, cujo componente principal é o carbonato de cálcio, a água e o dióxido de carbono, que dissolve uma pequena quantidade de carbonato de cálcio, formando o bicarbonato de cálcio. Você sabia que para a formação das cavernas, quanto mais calcário na rocha, melhor? O calcário é uma rocha sedimentar constituída por carbonato de cálcio, que na maioria das vezes são formadas pelo acúmulo de organismos inferiores, que são as cianobactérias. Ou seja, quanto mais o solo for argiloso, isso o torna menos permeável, e com isso o processo de formação das cavernas pode parar de acontecer. Agora, uma curiosidade bombástica, que eu tenho certeza que você não sabia, tá? Devido às altas concentrações de calcário no estado de Minas Gerais, acredita-se que o estado ele tenha sido banhado pelo mar há aproximadamente 550 milhões de anos atrás, no período da era neoproterozoica. Conhecer o interior das cavernas nem sempre é uma tarefa fácil, tá? Pois lá dentro podemos ser surpreendidos por animais únicos e perigosos. Eu recomendo que, caso você vá visitar uma caverna, você não vá sozinho. Esteja sempre em grupo ou, de preferência, com um guia turístico. É um ecossistema muito peculiar e que apresenta riscos, tá? Por exemplo, em 2018, ocorreu que um grupo de jovens ficou preso numa caverna na Tailândia, mas foram resgatados após 13 dias. Na maioria das vezes, o ambiente da caverna ele é totalmente escuro, exceto perto das entradas e em aberturas naturais causadas por desmoronamento ou pela ação da água. Dentro das cavernas, as variações de temperatura é muito pequena, tá? A umidade do ar geralmente é elevada e certos gases que ocorrem em concentrações diferentes das registradas no exterior. A ausência de luz só permite o crescimento dos fungos, que não precisa de produzir a fotossíntese. Frutos, sementes, eventualmente encontrados dentro desse ambiente, eles são trazidos pela água ou por animais. A flora cavernícola ela pode ser considerada inexistente, exceto perto das entradas ou em outras aberturas. Já a fauna, ou seja, a riqueza de animais, é bem mais diversificada. A fauna ela pode ser dividida em 3 grupos: o troglóstenos, troglófilos e os troglóbios. Os troglófilos são aqueles seres que podem viver toda a sua vida tanto dentro da caverna quanto fora. Embora não possuam órgãos especializados, o grupo inclui também crustáceos, aracnídeos e insetos, como grilos, besouros, baratas, aranhas e piolhos de cobra. Os troglóbios, animais totalmente adaptados à vida dentro da caverna. A maioria não possui pigmentação e, por ter os olhos atrofiados ou mesmo ausentes, muitas das vezes a visão ela é compensada pelo olfato muito apurado e as antenas longas e numerosas usadas como órgão de tato. Podemos citar algumas espécies de peixes, como os lambaris, os anelídeos, os insetos, os crustáceos e os aracnídeos. Os troglóstenos são animais que utilizam a caverna apenas para abrigo, reprodução ou alimentação. Podemos citar como exemplo os morcegos, as aves e as corujas. Você sabia que o Brasil é conhecido como o país das cavernas? Embora sendo o 4º maior país em quantidade, qualidade e extensão de cavernas, reconhece-se que apenas 10% dos parques brasileiros foram explorados, tá? Devido à falta de recurso financeiro e tecnológico. Bom, já que o Brasil é considerado o país das cavernas, eu convidei a professora Thaís Cristina para contar um pouco para a gente sobre a história das cavernas no Brasil. Seja bem-vinda a essa aula de ciências, tá? E ela vai contar tudo para a gente, não vai esconder nada. Claro, vamos para a outra parte da caverna que conto tudo para vocês. Bora! Não é à toa que somos gigantes pela própria natureza.
O Brasil, de fato, tem cerca de 20.500 cavernas cadastradas, mas a expectativa é que tenhamos mais de 300 mil. Por isso que quando falamos de caverna, não estamos falando apenas de um buraco, mas de um ambiente, de um ecossistema muito particular. Por isso, proteger uma caverna significa preservar seu conteúdo hidrológico, biológico, arqueológico e cultural. Um dos tesouros mais desconhecidos da biodiversidade brasileira está escondido literalmente debaixo da terra. Pouca gente sabe disso, mas permeando as entranhas subterrâneas da Amazônia, do Cerrado e de todos os grandes biomas nacionais, podemos encontrar uma grande riqueza. As cavernas brasileiras também conservam ossadas e vestígios fósseis de uma rica fauna extinta, especialmente dos grandes mamíferos do período Pleistocênico, que viveram entre 10.000 a 1 milhão de anos atrás. Inclusive, recentemente saiu uma notícia de que geólogos descobriram fósseis de 29 animais em cavernas na Bahia. Eles são todos do Pleistoceno e, por sorte, já haviam sido extraídos do chão pela erosão. Neste caso, era só pegar. Dentre os animais encontrados, havia o tigre dente de sabre, mastodontes, preguiça gigante, capivaras de 2 metros e até onças e porcos. Acredita-se que os ossos de cada um deles foram parar lá dentro em momentos diferentes. Alguns dos animais, como a preguiça gigante, provavelmente frequentavam as cavernas em busca de abrigo. Esses animais eventualmente morriam lá dentro, devido a inundações repentinas ou até mesmo doenças. Assim, com o passar do tempo, esses animais mortos viraram fósseis. E também encontramos nas cavernas pinturas rupestres, sepultamentos, restos de fogueira e outros testemunhos de pessoas que frequentavam essas cavernas. Tudo isso ajuda a evidenciar como os povos antigos viviam. Não se pode negar que as cavernas são importantes sítios paleontológicos de interesse mundial. Bom, eu gostaria de agradecer a participação da professora Thaís nesta aula de hoje, pois ela trouxe muitas informações que são muito riquíssimas. Então, estudantes, chegou o momento da nossa atividade do dia. Será 3 questões em formato de quiz e você vai dizer se é verdadeiro ou se é falso, tá? Essas questões, elas foram elaboradas a partir do conteúdo desta aula e você terá 15 segundos para pensar na alternativa correta. Mas antes, eu preciso te pedir que assine a lista de presença, tá? Pois a sua participação é muito importante para nós, professores do Dever em Casa na TV. Basta você apontar o seu celular para o QR Code que está aí na sua tela e pronto, a sua presença já estará garantida. Vamos para a nossa primeira questão. Questão número 1. Sobre as formações rochosas das cavernas, podemos dizer que o principal mineral que favorece a formação das cavernas é as rochas calcárias. Essa afirmação, ela é verdadeira ou ela é falsa? Eu vou te dar um tempo para você pensar na resposta correta. Vamos para a correção. Acertou quem respondeu que a afirmação é verdadeira, tá? Como nós dissemos, as rochas são de origem animal e logo são formadas por rochas calcárias. Vamos então para a nossa segunda questão. Analise a afirmação. As cavernas não são tão importantes assim, afinal, muitos animais que viviam lá já foram extintos. Será que essa afirmação ela é letra A, verdadeira, ou letra B, falsa? Vou te dar um tempo para você pensar na resposta correta. Vamos para a correção. Essa afirmação, ela é falsa, tá? Afinal de contas, conforme aprendemos em nossa aula, ela tem uma importância histórica, tá? Pois dentro dessas cavernas podemos encontrar fósseis de animais que viveram no Pleistoceno. Vamos então para a nossa última questão.
Sobre a formação das rochas, podemos dizer que ocorre através da ação corrosiva e erosiva da água que penetra nas rochas. Essa afirmação é letra A, verdadeira, ou letra B, falsa? Vou te dar um tempo para você pensar na resposta correta. Vamos para a correção. Acertou quem respondeu a letra A. Essa afirmação ela é verdadeira. A caverna se forma quando a água ácida ela penetra no solo e entra em contato com rochas calcárias. E aí as dissolve pouco a pouco. Como atividade para casa, eu irei propor que você grave um vídeo de mais ou menos 1 minuto apresentando o seu nome e de qual escola você é. Você vai me dizer se você já teve a experiência de entrar numa caverna. Se você já foi, você vai me contar como que foi e o que você sentiu naquele momento, se foi divertido ou não e com quem você foi. Caso não tenha tido essa experiência, conte o motivo que você quer conhecer essa caverna. Eu estou curiosa pelo seu relato. Você vai enviar o seu vídeo para o WhatsApp do Dever em Casa na TV. Então, anote aí o número. O número é 99661-0143 e poderá aparecer aqui no Dever em Casa. Lembre-se que a sua participação é muito importante para nós. Então, estudantes, como vocês viram, aprendemos e vimos muitas coisas em nossa aula. Vimos que a maioria das formações das cavernas ocorrem em rochas sedimentares ou mesmo calcárias. E o principal mineral presente nesse tipo de rocha é a calcita. As cavernas são importantes sítios paleontológicos ricos em fósseis animais que viveram há mais de 1 milhão de anos atrás. Podemos considerar que a flora cavernícola pode ser considerada inexistente, exceto perto das entradas ou as aberturas. Já a fauna é bem mais diversificada. Os animais, eles se desenvolvem um comportamento para esse tipo de ambiente específico. E podemos concluir que o Brasil é conhecido como o país das cavernas. Bom, estudantes, essa foi a nossa aula de hoje, a Química da Formação das Cavernas. Eu adorei estar com vocês e eu espero que vocês tenham gostado, tá? E espere a gente nas próximas aulas também. Fiquem atentos à nossa programação. E não se esqueça de acompanhar o Dever em Casa na TV e nas redes sociais. Sigam a gente no Instagram e envie dúvidas e também as suas atividades para o nosso WhatsApp. Acompanhe o nosso Facebook e visite o nosso site. Bom, estamos chegando ao final de mais uma aula e não se esqueça que mesmo distantes, estamos juntos. Tchau!